Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como salvar uma planilha do Excel em formato PDF. Eu já havia feito um vídeo a respeito, mas eu decidi refazer esse vídeo, dar uma atualizada nele, para te mostrar maneiras diferentes de se fazer esse procedimento, algumas dicas importantes, algumas dicas valiosas e também maneiras alternativas, principalmente para aqueles que não têm uma versão atualizada do Excel, tem uma versão um pouquinho mais antiga, tá? Eu vou explicar esse procedimento de 3 maneiras diferentes, tá joia? A primeira, a maneira mais comum, diretamente do próprio Excel. A segunda, que provavelmente é a maneira que você vai mais gostar, que é justamente a maneira que eu mais uso, que eu acho mais fantástica, por conta da infinidade de opções que a gente pode mexer a partir dela, né, configurar a partir dela. E a terceira maneira, que apesar de ser uma maneira bastante comum, é uma maneira um pouquinho limitada, tá? Mas eu vou explicar essas três aí, provavelmente a segunda é, que você acha, é a que você vai achar mais interessante aí, dependendo do seu caso, tá joia? A primeira maneira de salvar um arquivo do Excel como PDF é através do próprio Excel. Naturalmente, essa opção está presente em versões um pouco mais recentes, tá? Então, versões mais antigas você não vai encontrar essa opção. Qual é, então, né? Qual é o propósito de salvar um arquivo como PDF, né? Porque PDF é um arquivo mais visualizável para todo mundo. Todo mundo consegue visualizar um PDF. É porque todo mundo tem um programa para visualizar PDF ou também pode utilizar o próprio navegador para isso, né? Então, às vezes você não, a pessoa para quem você vai mandar o arquivo não tem o Excel e precisa ver a sua planilha, você pode salvar ela como PDF, tá joia? A opção nativa do Excel para fazer isso está nas opções de salvamento. Então aqui eu tenho uma planilha, tá, de exemplo aqui que eu estou utilizando. Eu peguei essa de propósito, tá, porque ela tem uma extensão de dados muito grande, ela é muito extensa verticalmente e muito extensa horizontalmente, tá, de propósito para a gente poder mexer nas configurações do arquivo, tá. Eu vou clicar aqui na opçãozinha Arquivo e aí eu vou clicar aqui na opção Salvar Como. Poxa, Edu, mas por que salvar como, né? Porque se você clicar em salvar, tá? O Excel vai simplesmente salvar o arquivo que você já está mexendo. Então, se você já tem um arquivo salvo e clica em salvar, ele simplesmente vai aplicar alterações, tá? A gente vai montar, né? A gente vai criar um novo arquivo. Por isso a gente está utilizando a opçãozinha salvar como. E aqui a gente vai clicar em procurar, então, dependendo da versão do seu Excel, você já vai direto para essa janelinha aqui, e aqui você vai escolher, então, onde você vai salvar o seu arquivo, tá? Eu vou utilizar a minha área de trabalho mesmo, né, por padrão, tá joia? E aqui, naturalmente, o tipo de arquivo é uma pasta de trabalho do Excel, tá? Mas você pode vir aqui e escolher uma outra opção aqui de arquivo, por exemplo, PDF aqui embaixo, tá bom? Então a gente tem a opçãozinha PDF nativa no Excel. É claro que você já pode clicar em salvar aqui, tá tudo pronto, tá? Mas se você preferir, tem a opçãozinha, o botãozinho no caso, né, opções aqui, onde você pode dar uma configuradazinha bem básica aqui. Então, nessas configurações aqui, o Excel permite que você imprima tudo, tá bom? Ou que você imprima uma quantidade de páginas específicas. Então, às vezes, sua planilha dá muitas páginas e você pode definir aqui a quantidade de páginas que você quer imprimir, tá? O intervalo que vai de página tal a página tal, tá? Vou deixar marcado como tudo aqui. E aqui, por padrão, a opção planilha ativa vem marcada, ou seja, a planilha que você está utilizando no momento. Lembre-se que o Excel chama os próprios arquivos de pasta de trabalho, tá bom? Então, dentro de uma pasta de trabalho, você pode ter vários arquivos, várias planilhas, né? Então, a pasta de trabalho é um arquivo só, com várias planilhas dentro. Então, se você deixar essa opção marcada aqui, apenas a planilha que você está utilizando no momento, tá, será salva como PDF. Mas você pode, por exemplo, salvar a pasta de trabalho inteira. Ou seja, se seu arquivo tiver 10 planilhas, as 10 serão impressas num único PDF. Tá joia? Mas eu vou deixar aqui planilha ativa. E aqui você pode marcar outras opções aqui, como as propriedades do documento, né? Então os nomes, metadados e tudo mais. E aqui compatível com PDF A, tipo A, né? Que é um PDF aí com maior compatibilidade, para deixar ele com maior compatibilidade com alguns leitores de PDF, tá bom? Isso aqui são opções um pouquinho mais avançadas, tá? Mas ainda assim a gama de opções que o próprio Excel oferece ainda é um pouco limitada em relação ao segundo método que eu vou te passar. Aqui nessas opções de publicação aqui, você também pode escolher seleção, tá bom? E ignorar a área de impressão quando a planilha estiver ativa. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, tá? Porque
poxa, por que que o Excel, né? Por que que o Excel me coloca áreas de impressão se eu estou salvando meu arquivo como PDF, tá? O salvamento como PDF ele é visto como uma impressão virtual, tá? No segundo método eu vou te explicar isso e você vai entender com maior perfeição, tá bom? Eu já fiz um vídeo explicando sobre como definir áreas de impressão no Excel que podem ser úteis, inclusive, para o nosso tema de agora, né, de salvar arquivos como PDF, mas eu vou explicar também mais para frente sobre isso, tá joia? Então eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre ignorar as áreas de impressão, mas eu vou entrar em detalhes sobre a opção seleção, tá bom? Daqui a pouquinho. Então, planilhas ativas, tá? Então vamos dar um OK aqui para imprimir minha planilha atual. E agora eu vou colocar aqui, deixa eu só salvar com um nome diferente, tá? Exemplo 1, tá? PDF aqui, salvar. E agora ele vai salvar, no caso aqui está publicando, e vai abrir no meu leitor de PDF padrão. Veja então que o meu arquivo foi aberto no meu leitor de PDF, eu vou colocar aqui para ajustar na página toda, tá? E veja que meu arquivo gerou 189 páginas, tá? Por padrão, o Excel vai imprimir aqui nas opções que eu defini aqui de página, tá? Então aqui em layout da página, a gente vê aqui que o tamanho ele está definido como A4, então ele vai imprimir no modelo A4, no tamanho A4, e a minha orientação está como retrato, então ele vai imprimir na orientação retrato, tá joia? Então ele ficou em A4, retrato. Não coube tudo, naturalmente, porque como eu disse, minha planilha é muito extensa. Então veja que houve cortes de colunas aqui e as minhas áreas em branco, preste atenção nisso, tá? Que as minhas áreas em branco também foram impressas. É claro que essas áreas em branco não são as áreas em branco comuns do Excel, né? Então eu mesmo colori as minhas linhas de grade e aqui realmente tem fórmulas, tá bom? Então elas não estão necessariamente em branco. Estão em branco porque não tem dados para que essas fórmulas sejam, para que esses dados sejam alterados, mostrados, né? Então aqui está vendo que o arquivo é muito grande, ficou todo despedaçado. Então é uma opção legal? Até que tá? Se você for imprimir uma coisinha básica ali, bem simples, tá joia? Mas é uma opção bem limitada, tá joia? Vamos fechar aqui então. É claro que você pode imprimir apenas uma seleção, tá? Que é o que eu vou te explicar agora, ainda com a opção nativa do Excel. Então vamos supor que você não queira imprimir toda essa planilha aqui, você quer imprimir apenas esse pedacinho aqui. Então eu vou selecionar esse pedaço aqui, apenas onde tem dados, tá vendo? Então eu vou finalizar aqui. Então, estando com esse meu pedaço selecionado, eu vou vir aqui em arquivo, salvar como, o mesmo procedimento, tá bom? E aqui eu vou salvar como PDF, selecionar PDF e clicar na opçãozinha opções. E aí eu vou clicar na opção aqui, no caso, né, na marcação aqui, seleção. Então o Excel agora vai salvar como PDF apenas a parte que eu selecionei da minha planilha, e não minha planilha inteira, tá bom? Deixa eu dar um OK aqui. Vamos colocar aqui então como exemplo 2, tá? Só para a gente diferenciar os arquivos. Vamos clicar em salvar e agora vamos visualizar aqui no leitor de PDF, tá bom? Deixa eu ajustar aqui, perceba que agora a quantidade de páginas diminuiu, né? 3, porque então o Excel salvou apenas aquele pedacinho que eu selecionei. Tá joia? Ainda assim não é um resultado muito legal, porque ele está todo quebrado e não é assim que eu gostaria de imprimir minha planilha. Vamos fechar aqui então meu leitor de PDF e agora vamos então para o segundo método, tá, de impressão, que eu considero o melhor. O segundo método de impressão é você ter instalado aí no seu computador uma impressora virtual, tá? Uma impressora virtual nada mais veja bem aqui, ó, quando eu clico em arquivo e imprimir, aqui na minha listinha, eu tenho uma listinha de impressoras aqui instaladas no meu computador ou que estão em rede, né? E a maioria não, né? Pelo menos algumas dessas impressoras são virtuais, como a impressora da Adobe, tá? E uma chamada PDF Creator, por exemplo, que é a impressora virtual que eu vou te indicar e com a qual eu vou te passar o passo a passo, né, para você fazer uma conversão da sua planilha em Excel de uma forma muito mais dinâmica, muito mais detalhada e com muito mais opções de personalização, tá bom? Então ela vai aparecer aqui como impressora, tá? Mas ela não é uma impressora física, tá? Ela simplesmente vai salvar o seu arquivo com um formato diferente, tá joia? Mas utilizando toda a gama de opções que a opção imprimir do Excel oferece. Então veja bem, eu estou com o meu navegador aberto aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Mas você pode procurar, inclusive, no Google, tá? Você vai encontrar, então, PDF Creator. Ele é da PDF Forge, tá bom? Eu recomendo que você baixe o arquivo diretamente do site do fabricante, né? Diretamente do site do produtor, para evitar vir aqueles outros programas indesejados, né? Então você clica em Download, faz a instalação do programa, ele é bem simplesinho, só ir seguindo o passo a passo.
não tem nenhuma dificuldade. E aí assim que você tiver o programa instalado, né, o PDF Creator, é claro que você pode utilizar outros, tá? Outras impressoras virtuais, mas eu estou mostrando esse aqui porque eu acho esse aqui bastante completo e ele tem um recurso bem interessante que eu vou te mostrar depois. Quando você instala então o PDF Creator, a partir do momento que você clica em arquivo e imprimir em qualquer programa, tá bom? Porque aqui a caixinha de impressora ela vai ser padrão para qualquer programa. Você pode escolher então a sua impressora e ela vai aparecer aqui, tá vendo? A nossa impressora virtual vai aparecer aqui, é só selecionar ela. Agora o processo é bem simples, tá joia? O processo é muito simples, mas a gama de configurações é muito extensa, então você tem que prestar bastante atenção nesses detalhes que eu vou te passar agora. Primeira coisa é você definir as propriedades da sua impressora, tá? Então você clica aqui, você pode imprimir em preto e branco ou colorido, tá? Claro, eu recomendo colorido, mas aí fica a sua escolha. É legal clicar nesse botãozinho avançado aqui, porque tem duas opções aqui que eu acho bastante interessante, tá? O tamanho do papel, que ele está em A4, porque a gente já definiu lá nas configurações do Excel, lembra que eu te falei, né, lá no layout da página, então a minha planilha já está como A4, tá? Então, ele vai vir como A4 aqui também, né, mas você pode escolher outros tamanhos de página aqui. E se o seu tamanho não estiver aqui, ou você quiser um tamanho personalizado, um tamanho próprio, que não seja necessariamente de nenhum tipo de papel, até porque você vai estar imprimindo isso como PDF e não como um papel, né? Então você vai estar salvando como PDF e não como um papel específico, um tamanho de papel específico, você pode clicar aqui em tamanho da página personalizada. E aí você vai colocar os tamanhos específicos, tá joia? Lembrando que se você está utilizando um tamanho no Excel e vai converter ele com outro tamanho, então a impressora vai fazer as devidas alterações ali, tá bom? Então, às vezes, né, as configurações que você está mexendo em um lugar ali podem não ficar interessantes se você modificar o tamanho da página depois do arquivo pronto, né? E aqui você vai deixar a opção milímetro marcada, claro, você pode utilizar outras, né, mas no Brasil a gente utiliza mais esse sistema, né? E aqui você vai colocar então a largura e a altura da sua página em milímetros separados por ponto, tá? Os decimais são separados por ponto porque é a notação americana. Então no caso a gente tem uma página 4, 21 centímetros, né, vai virar 210 milímetros, 29,7 vai virar 297, tá? Só deslocar uma casinha, mas sempre marcando com o ponto. Deixa eu dar OK aqui, porque no caso eu deixei tamanho de página personalizado, tá? Mas eu posso deixar o A4 também, porque é o A4 que a gente está utilizando, tá bom? Qualidade da impressão, você pode escolher quantos DPIs, quanto mais DPIs, tá? Que são pontos por polegada, né? Mais nítida vai ficar, né, a sua planilha. Mas eu acho que não tem necessidade de você colocar um tamanho tão grande, porque o arquivo vai ficar muito grande, tá? Então 300 tá legal, porque 300 é um número legal para visualização e para impressão também, tá? Se você um dia pretender imprimir esse arquivo em PDF. E uma opção muito interessante aqui é da fonte, tá? Porque aqui a gente tem na opção fonte, substituir pela fonte e fazer download como fonte, tá? Muitas vezes você já passou por isso, você cria um arquivo no seu computador e nele você tem uma determinada fonte, ou às vezes você até baixou uma fonte personalizada de algum site, instalou no computador e utilizou essa fonte no Excel ou qualquer outro programa. E aí a partir do momento que você vai abrir esse arquivo em outro computador ou envia para outra pessoa que não tem essa fonte instalada no computador dela, ela não consegue visualizar essa fonte da maneira como ela é. Então às vezes o sistema vai substituir ela por uma similar ou então por uma padrão, como a Times, por exemplo, Arial, alguma coisa do tipo. E aí o layout, né, da sua planilha, no nosso caso aqui, né, ou de qualquer outro arquivo, vai ficar bem diferente do layout que você criou, porque a fonte não está presente no computador da outra pessoa que está vendo. Então, o interessante dessa opção aqui do PDF Creator é que você pode embutir as fontes que você está utilizando no próprio arquivo PDF, que seria a partir dessa opçãozinha aqui, ó, fazer download como fonte de disco. Não faz muito sentido, né, essa descrição aqui, mas é essa descrição aqui que você vai utilizar, tá bom? Então aí o Excel, o PDF Creator, no caso, vai incorporar as fontes que você utilizou nesse arquivo dentro do PDF. Então, mesmo que a pessoa que receba o seu PDF não tenha aquelas fontes que você utilizou instaladas no computador, ela vai conseguir abrir o arquivo com aquelas fontes, porque elas vão estar embutidas no PDF e poderão ser vistas normalmente, tá? Então eu recomendo muito essa opçãozinha aqui, ainda que deixe o PDF um pouquinho mais pesado, tá? Mas não é um tamanho exorbitante. Vamos dar OK aqui? E vamos dar OK aqui também. Tá joia? Então configuradas as opções da impressora aqui, agora a gente vai para as configurações de impressão.
Aqui é muito simples, qualquer configuração que você for utilizar para uma impressão comum, você vai usar aqui também, tá? Com a diferença de que o resultado final vai ser um PDF, tá bom? Eu já fiz um vídeo explicando sobre como definir áreas de impressão no Excel, então eu explico com muito detalhe essas opções aqui e inclusive a opção área de impressão, que já apareceu no primeiro método e vai aparecer aqui também, tá? Essa opçãozinha ignorar a área de impressão aqui, tá? Então se você tiver alguma dúvida, dá uma conferidinha nesse vídeo aí, porque se eu for alongar muito esse assunto aqui, o vídeo que naturalmente já vai ficar longo, vai ficar mais longo ainda, tá bom? Então vamos lá. Primeira opção das configurações aqui, imprimir planilhas ativas, que é o que a gente já conhece, que é por padrão, né, que já está definida por padrão. Então apenas a minha planilha ativa, a planilha que eu estou utilizando no momento, vai ser impressa. E não todas as planilhas da minha pasta de trabalho, né? Não todas as planilhas do meu arquivo. Aqui você pode definir quantas páginas você quer imprimir também, de tanto para tanto. Perceba que o meu arquivo deu 189 páginas. Porque nessas configurações, nesse tamanho, tá vendo que ele vai ocupando um bom pedacinho. Assim como a gente viu lá naquela primeira impressão, né, nativa do Excel. Então você pode definir a quantidade de páginas. Isso aqui não faz muita diferença para a gente, agrupado ou desagrupado, tá? Porque isso aqui é um PDF. E aqui na orientação a gente pode trocar. No meu caso, né, como a minha planilha é muito mais horizontal do que o vertical, né, a parte vertical ela não ocupa tanto assim, eu posso trocar minha orientação para paisagem, tá? Então, no caso aqui, veja que agora a folha está deitadinha, né? Então, meus dados aqui estão cabendo, estão visíveis de uma forma um pouquinho mais interessante. Não é o que eu quero ainda, eu vou te explicar mais para frente como a gente pode adequar isso aí, tá? Mas você pode mudar aqui também, assim como o tamanho da sua folha, né? Então, mesmo que você tenha definido ali no Excel um tamanho diferente, você pode vir aqui e mudar o tamanho da sua folha. Mas eu vou deixar na 4 aqui, padrão, só para a gente não se confundir e ficar mudando o tamanho de arquivo aqui, mudando configuração. Então, vamos deixar aqui num único tamanho e mexer nas configurações nesse único tamanho para você conseguir visualizar, então, as diferenças que estão acontecendo no arquivo, né? E aqui é uma opção bastante interessante, que é a opção das margens, tá bom? Deixa eu dar um clique aqui em margens. O Excel mostra pra gente 3 opções padronizadas de margem, né? Que são a margem normal, a larga e a estreita, tá? Então, por exemplo, a estreitinha aqui, vou dar um clique na estreita, você vai ver o que vai acontecer, tá? Então ele deixa as margens um pouquinho mais estreitas. As margens seriam a distância da extremidade da folha até o início da sua planilha, tá? Em todas as 4 direções aqui do seu arquivo. Você pode, inclusive, criar margens personalizadas clicando nesse botão aqui. Aí você define suas próprias medidas aqui na guia margens da caixinha configurar página, tá bom? Então aqui eu vou deixar minha margem superior bem pequenininha, tá? Então eu vou deixar minha margem superior com meio e a margem inferior com meio também. Você pode digitar aqui o valor se você quiser também, tá joia? Vou deixar com meio à esquerda e meio à direita. Vou tirar todo o cabeçalho, até porque não tem cabeçalho e rodapé, tá bom? Então eu deixei minhas margens bem estreitinhas, eu vou dar um ok aqui, perceba que agora aqui em cima, tá, a margem ficou também bastante estreitinha, então a minha planilha está ocupando mais espaço na minha folha, mas ainda assim não é o que eu quero, perceba aqui que a minha planilha ainda está bastante quebrada. Eu ainda vou voltar nessa opçãozinha de margens aqui quando eu for te mostrar uma outra forma de imprimir aqui, tá? No caso aqui a gente não vai imprimir planilhas ativas, tá bom? Então eu vou voltar aqui daqui a pouquinho, mas deixa eu explicar primeiro também, né? Essa opção de dimensionamento aqui, porque também essa é uma opção assim que vai te ajudar bastante, tá? Então a gente tem aqui sem dimensionamento, ou seja, a nossa planilha não está dimensionada para a página, ela está dimensionada de acordo com as medidas utilizadas nela mesma. Então você pode clicar nessa opçãozinha aqui, e aqui tem algumas opções, ó, ajustar planilha em uma página, então ele vai ajustar toda a sua planilha em uma página só. É claro que há certos limites, né? Então aqui a gente tem tantas linhas aqui, eu tenho tantas linhas nessa planilha que não é possível juntar todas elas em uma única página. Então o Excel teve que criar 12 páginas, tá vendo? Então, só que as minhas outras páginas ali estão vazias, né? Então ele acabou criando 12 páginas aqui para mim, mas ele ajustou todas elas em uma única página, né? Então perceba que agora eu estou utilizando apenas um pedaço. É óbvio que você não vai imprimir a planilha desse jeito, né? Apenas uma única página está sendo utilizada por mim, eu posso colocar aqui então meu intervalo de 1 até 1,
Eu posso escolher aqui então a opção ajustar todas as colunas em uma página, tá? Então o que o Excel vai fazer agora? Agora ele vai fazer o ajuste das colunas, né? Então perceba que ele vai ajustar, ele vai dar prioridade para o ajuste das colunas. Então distribuir as colunas de uma forma igual aqui, de uma forma um pouquinho mais organizada, para ocupar toda a minha página de uma forma bem mais bonita, digamos assim, né? Então o meu arquivo vai ser apresentado de uma forma um pouquinho mais bonita. E aí, no caso, o meu arquivo já caiu para 52 páginas. É claro que para o lado de cá, daqui para frente, eu só tenho planilha em branco. Lembrando que, na verdade, essa planilha não está em branco, tá? Essas linhas azuis aqui fui eu que colori, inclusive tem fórmulas nelas, tá? Que elas só serão mostradas assim que outras forem inseridas. Então, há conteúdo aqui, tá? Ela só está em branco porque não tem dados. Então, se você tiver uma planilha em branco realmente, um conteúdo em branco que você não utilizou, aquelas células vazias do Excel, elas não vão aparecer aqui, tá bom? Na impressão. Na minha está aparecendo essa quantidade gigante de páginas aqui, porque realmente todo esse pedaço aqui ele está formatado, faz parte da minha planilha, ok? E aqui a gente tem a opçãozinha também, ajustar todas as linhas em uma página. Então o Excel vai, bom, no caso, como eu disse para você, ele não consegue ajustar todas as linhas aqui, porque eu tenho muitas linhas, mas ele faz o possível para caber uma quantidade de linhas aí até razoável, né? É óbvio que você não vai imprimir um arquivo desse jeito, né? E existe aqui opções de dimensionamento personalizado, né? Então aqui você pode personalizar, tá joia? Então ajustar para, aí você pode colocar uma quantidade de porcentagem. Então eu quero, por exemplo, 50% do tamanho original. Tá bom? No caso, você pode ajustar para páginas também aqui. No caso, quantas páginas de largura por quantas de altura. Uma opçãozinha um pouquinho mais específica aí. Tá bom? E o resto aqui a gente já tinha configurado, que é o tamanho do papel e a qualidade da impressão. Tá bom? Então vamos colocar aqui, ajustar para 50% do tamanho original. Vamos dar um OK aqui. Então o Excel vai pegar a sua planilha, ajustar 50% do tamanho original e encaixar ela aqui dentro da área disponível para impressão. Eu digo impressão porque o nosso PDF vai sair através de uma impressora virtual. Bom, beleza, já conhecemos então todas essas opções aí. Agora existe uma opção, eu vou te mostrar o restante das opções utilizando um novo método, né, de impressão aqui. Ao invés de imprimir as planilhas ativas, tá, você pode inclusive imprimir toda a pasta de trabalho, tá bom? Deixa eu falar sobre essa opção aqui. É claro que o meu arquivo aqui é bem longo, tá? Então ele demora bastante aqui para carregar. Tá vendo que ele deu 2.578 páginas, né? É bastante pesado, né? Então são todas as planilhas da minha área de trabalho. Mas o que me interessa aqui, o que vai ser muito interessante para você também, talvez seja essa opção aqui, ó, imprimir seleção. Vou dar um clique aqui. Então só a minha célula selecionada, assim como eu havia explicado no primeiro método, né? Só a minha célula selecionada será impressa. Eu estou com a minha célula aqui 1 selecionada, né? Então aqui, ó, tá vendo que essa célula está selecionada, ela mostra ali. Então vamos supor que eu queira imprimir apenas esse pedaço novamente, tá? Então eu vou selecionar só esse pedaço aqui, até aqui embaixo, tá? Só onde tem dados, eu não quero todo o resto. Eu vou vir aqui em arquivo, imprimir, tá bom? PDF Creator, né, como a gente tinha colocado. E veja que bacana. Agora eu tenho a opção aqui imprimir seleção, tá? Eu posso colocar a planilha ativa novamente, mas eu tenho a opção imprimir seleção, ou seja, apenas a área que eu selecionei, tá, vai fazer parte do meu arquivo, da minha impressão, no meu caso, da geração do meu PDF, né? É claro que a gente tem aqui um dimensionamento personalizado, então ele está em 50%, tá? Vamos tirar isso aqui, tá? Vamos colocar sem dimensionamento só para a gente ver como é que fica, tá? Então, sem dimensionamento, originalmente ela ficaria com 2 páginas, tá vendo? Então, página 1, página 2, porque eu estou na horizontal. Mas vamos supor que eu não queira isso aqui nessa página, eu quero todo mundo aqui dentro, né, de uma mesma página. É claro que isso vai depender muito de você, né? Você não pode espremer um monte de dados aqui dentro, né, de uma única página, querer encolher um monte de dados aqui dentro, que aí a visualização não vai ficar legal, né? Nem para você, nem para a pessoa que vai receber. Então tome cuidado quanto a isso. Bom, o que eu quero mostrar aqui agora para você? As margens, tá? Novamente. Sabe por quê? Porque aqui tem uma opçãozinha nas margens personalizadas, que inclusive eu já expliquei em um vídeo meu falando sobre como imprimir as planilhas no centro da sua página, tá? Então se você quer imprimir como PDF esse pedaço aqui, mas que fique no centro da sua página, você pode alinhar esse conteúdo horizontalmente, tá vendo que a gente tem um diagramazinho aqui de exemplo, tá? E pode alinhar verticalmente, tá? Um dos dois ou os dois. Então, no nosso caso, a gente quer exatamente no centro, tá? Então, você marca a opçãozinha aqui, horizontal e vertical, e dá OK. Aí, sua planilha será centralizada
tanto na horizontal quanto na vertical, tá bom? Nas duas páginas aqui no nosso caso, tá vendo que o outro pedaço saiu centralizado também. Mas vamos voltar lá que não é ainda tudo que eu quero, tá? No caso aqui do dimensionamento, agora que eu fiz as configurações de margem, é claro que eu posso deixar uma margem um pouquinho mais estreitinha se eu quiser, tá? Então, para caber tudo aí, eu posso deixar uma margem um pouquinho mais estreitinha. Então, eu vou vir aqui em sem dimensionamento, né? Na área de dimensionamento, no caso, né? Que a opção sem dimensionamento está selecionada. Agora eu vou utilizar, então, essas opções aqui numa área pequena, né? Porque a gente selecionou uma área pequena na nossa planilha. Então, agora a gente consegue ver com mais clareza, né, como isso pode ajudar a gente. Então, se eu clicar aqui em ajustar planilha em uma página, então toda a minha planilha, né, será ajustada em uma página só. Veja bem, um de um. E como eu defini aqui nas minhas margens que eu quero minha planilha centralizada, ela vai aparecer no centro. Lembrando que você pode vir aqui, tá? Se você quiser ela no centro horizontal, mas lá em cima, tá? É só você escolher uma dessas opções aqui. Então, por exemplo, ó, tá vendo que aqui eu deixo ela do ladinho e no vertical eu deixo ela lá em cima, tá? Mas eu quero os dois aqui para centralizar completamente. Se você não quer, então, ajustar a planilha toda numa página só, você pode ajustar apenas as colunas, tá? No meu caso aqui, apenas as colunas vai ter o mesmo resultado, porque todas as colunas já conseguiram ser ajustadas aqui. Então, se todas as colunas foram ajustadas aqui, as linhas também couberam aqui, então não tem mais onde para o Excel expandir, né, nenhum conteúdo, então ele não vai gerar uma segunda página. Isso aí seria no caso se você tivesse mais linhas aqui, né? Então ele ajustaria de acordo com as colunas, e aqui também tem como ajustar de acordo com as linhas, né? Então no caso das linhas, então o Excel consegue distribuir bem as linhas aqui no tamanho original, ele não vai aumentar suas linhas, ok? O máximo que ele pode fazer é diminuir seu arquivo, mas ele não vai expandir seu arquivo, tá? Então as linhas estão no tamanho original, mas agora as colunas, né, estão divididas em duas, porque você deu prioridade para as linhas e não para as colunas, tá? Então aqui você pode ir brincando com várias opções aqui, tá bom? Eu vou deixar aqui planilha em uma página. Inclusive, se você quiser um dimensionamento personalizado, você vai clicar aqui e vamos supor que eu queira aqui ajustar então para 80% do tamanho original. Vamos dar um OK aqui. Então, no caso, tá vendo que agora a gente tem duas páginas aqui, porque o Excel pegou 80%. Você pode fazer um dimensionamento em porcentagem. Deixa eu deixar aqui como página em uma única página, né? Só para ficar mais bonitinho. E você pode brincar com todas essas opções aí e achar que for melhor, mais adequada para você. Bom, belezinha então, com tudo pronto, tudo configurado da maneira como você quer, é só clicar em imprimir aqui e agora o Excel vai abrir a caixinha do PDF Creator, que é a nossa impressora virtual. Aqui você pode escolher o perfil, tá? O perfil padrão, um perfil de alta qualidade. Inclusive você pode imprimir você pode salvar esse arquivo como imagem, tá bom? Então a gente tem aqui o JPEG, o PNG, tá? Que são formatos de imagem, mas o nosso foco aqui é o PDF, né? E aqui você pode escolher, então, no caso, se você quer um PDF, outros tipos de PDF, a gente tem vários tipos aqui. Não vou explicar cada um deles, tá? Mas existem tipos específicos aqui para impressão, como o PDF-X, né? E as imagens aqui também. Aqui você vai colocar o nome do seu arquivo, tá? Eu vou colocar aqui como exemplo 2, se eu não me engano, né? Eu acho que não tem o exemplo 2, a gente fez só o 1. E aqui o diretório, né? Então a pasta onde vai ser salvo esse arquivo. Eu vou deixar aqui mesmo na desktop, na minha área de trabalho. Se você quiser mudar, só dá um clique aqui e mudar. Opa, já tem exemplo 2 aqui, vamos colocar exemplo 3, tá? Senão um arquivo vai substituir o outro. Tá? Você pode selecionar a pasta de destino aqui. Aqui você vai colocar o título do seu arquivo, lembrando que esse título aqui, ó, que você vai colocar aqui, ó, o nome do arquivo, tá? É o nome do arquivo em si. Esse título é o título que vai aparecer nas propriedades do seu arquivo. Eu vou te explicar isso depois, tá? E o autor também. Deixa eu colocar aqui Eduardo, tá bom? Eu vou clicar em salvar aqui e ele vai converter para mim. Assim que ele converter, ele vai abrir num leitor de PDF. Eu não vou querer esse leitor aqui, porque nem todo mundo usa. Deixa eu dar um OK aqui. Deixa eu ir na minha área de trabalho, tá bom? E a gente tem o exemplo 3 aqui, tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui para abrir com o leitor de PDF da Adobe, né? Que é o mais comum. E aí então veja o nosso arquivo aqui exatamente como a gente tinha deixado, uma única página com todas as configurações de margem, posição e tudo legal, tá? Quando você clica aqui em arquivo e propriedades, aí você consegue ver aqui, ó, deixa eu ver aqui na descrição, tá? Que o título que você colocou tá aqui e o autor também, tá? Então essas opções servem para isso. E aqui na guia fontes, como eu disse para você, as fontes que você utilizou no seu documento, no seu arquivo, tá? Elas serão incorporadas. Então se a pessoa que for receber o seu PDF for ler o seu PDF não tiver essas fontes, né? Então não vai ter aquele problema de incompatibilidade, de mostrar fontes que não são originais, né? Aqueles problemas que deixam a planilha horrível, né?
às vezes você formata de uma forma personalizada, ela parece horrível para outra pessoa, tá? Então aqui no caso, marcando aquela opção que eu disse lá, no PDF Creator, você vai conseguir incorporar suas fontes para as pessoas conseguirem abrir, mesmo que elas não tenham aquela fonte instalada. Tá ok? Deixa eu fechar aqui e voltar para o meu Excel. E agora eu vou te explicar então uma terceira maneira, tá? Que é uma maneira alternativa, bem alternativa mesmo, tá bom? Caso você não tenha como fazer nenhuma dessas duas aqui. O que você pode fazer? Utilizar um conversor online de PDF, tá? Você tem vários, tá? Vários. Você pode utilizar um, às vezes um conversor online, ou às vezes até baixar um programa, né, que faz esse tipo de conversão. No caso do Online Convert, né, que ele converte vários tipos de arquivo, você pode utilizar a seção Documentos, clicar aqui em PDF, por exemplo, converter para PDF, né? E aí é muito simples, você vai clicar aqui em Choose Files, escolher os arquivos e simplesmente começar a conversão, tá bom? A gente tem várias, por exemplo, eu tenho o I Love PDF, a gente tem aqui esse Small PDF, a gente tem esse aqui o Soda, tá? E a gente tem também aqui esse PDF Converter, tá bom? Então a gente tem vários sites aí que fazem conversão de Excel para PDF ou de qualquer outro arquivo para PDF. O único problema, né, que eu acho que é o mais grave, né? O único não. O mais grave problema, né, é que você não consegue personalizar tanto assim. Então, basicamente, ele vai sair como o nosso primeiro exemplo, na conversão comum do Excel. Tá? Ele vai sair exatamente como ele está no seu arquivo, configurado no seu arquivo, mesmo que ocupe 10 páginas, 20 páginas, 2.000 páginas, né? Ele vai sair todo quebrado, todo desfigurado. Então, novamente, eu recomendo a segunda maneira, que é utilizando uma impressora virtual, que deixa as opções de impressão, né, funcionarem para a geração do PDF. É claro também que você precisa ter em mente que muitas vezes você vai precisar adequar o seu arquivo para que ele caiba dentro da sua folha. Se você está achando que a coluna está ocupando muito espaço, você vem aqui dar uma diminuidinha na coluna, né, diminui um pouquinho a fonte, alguma coisa do tipo para poder adequar esse arquivo para ele ficar bonitinho, para caber dentro ali da sua folha, sem que, né, de forma que a visibilidade dele não seja prejudicada, né? Porque se a letra ficar muito pequenininha, ficar tudo muito embaçado, tudo muito junto, também não fica legal, né? Bem, basicamente é isso. Eu sei que o vídeo ficou muito longo, mas eu queria explicar todos os detalhes possíveis ali para você conseguir personalizar o seu arquivo no momento de gerar o PDF dele. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você souber também alguma outra maneira bem interessante aí de salvar seus arquivos nas suas planilhas como PDF, tá? Deixa aí nos comentários para a gente compartilhar um pouquinho mais de conhecimento e alguns outros métodos que podem ser interessantes. E lembrando também, tá, que como impressora virtual você pode salvar como PDF ou até outro tipo de arquivo, qualquer tipo de arquivo, não apenas as planilhas do Excel. Tá? Qualquer outro tipo de arquivo você pode transformar em PDF. Espero então que tenha sido útil. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.